Inventário de material. É a função responsável pela verificação da consistência do saldo físico com o saldo constante do controle físico e financeiro dos materiais. Na prática, é tarefa de conferir se os gêneros, quantidades e qualidade dos materiais registrados, bem como seus custos, são equivalentes àqueles que de fato se encontram nos estoques. Para o executor, é indispensável o conhecimento de técnicas estatísticas e de planos de auditagem para realizar de modo adequado essa tarefa. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar elaboração da programação de inventários, realização do inventário, inspeção das instalações e condições de armazenamento, verificação do estado de conservação dos materiais, compatibilização das inconsistências apuradas no inventário. E a avaliação de desempenho poderá ser realizada através de itens controlados, os valores inventariados e as inspeções realizadas, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, porcentagem de divergências, porcentagem de material sem condições de uso, etc. Por fim, item F, alienação de material. É a função de identificação de materiais disponíveis para venda, transformação e eventual doação. Material a ser alienado é o material que não será mais usado na empresa e fica disponível para algum tipo de descarte. O responsável pela função necessita ter conhecimento das diversas formas de alienar, leilão, propostas específicas, etc., e da administração, junto aos órgãos, da permanência de materiais sem uso na empresa. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar relacionar materiais sem serventia, definir o preço mínimo de venda por lote e ou por material e efetuar o gerenciamento das alienações. A avaliação de desempenho poderá ser realizada através de venda e doação de material sem serventia, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, valor das vendas de material sem serventia, etc. Objetivos do sistema logístico. Todo sistema tem objetivos a atingir. Objetivos esses que norteiam tanto a configuração como a execução do sistema e expressam a razão de ser do mesmo, explicando para que foi criado o sistema. No caso do sistema logístico, seus objetivos são estabelecidos da seguinte forma: 1. Aspectos de nível de serviço que satisfaz o cliente. 2. Com os menores custos logísticos totais. Ou seja, veja a figura à direita. A logística tem que se direcionar pela estratégia competitiva da organização. Então vai haver uma estratégia para a cadeia de suprimentos. Quanto maior o custo, melhor o nível de serviço. Isso para toda a infraestrutura da cadeia: estoque, transporte, instalações, informações, etc. Mas o nosso objetivo é oferecer o maior nível de serviço logístico ao cliente com os menores custos logísticos totais. Cliente satisfeito com a operação logística com um custo competitivo. Esse é o grande desafio da logística. Por isso, ela ganhou tanta importância de uns tempos para cá. Ela oferece oportunidades para que as empresas se tornem mais competitivas. Os custos envolvidos em toda a estrutura logística são muito grandes. Se eu consigo reduzir e manter o nível de serviço, eu consegui melhorar o meu desempenho competitivo. Dentro dos dois objetivos descritos anteriormente, manifestam-se duas direções conflitantes, pois maiores níveis de serviço conseguem geralmente gerar maiores custos logísticos, e menores custos logísticos só sustentam menores níveis de serviço ao cliente. A logística tem que compensar essas duas direções conflitantes.
custos versus nível de serviço, visando a melhor combinação para a organização e, naturalmente, a combinação que melhor se comporte perante o mercado e que resulte como a mais atrativa para os clientes. É importante salientar que no momento de realizar a avaliação do desempenho de um sistema logístico, um dos aspectos a serem considerados são os objetivos que o sistema deve atingir. Vamos falar agora das diferenças entre transporte e logística. É comum as pessoas falarem que têm uma empresa de operação logística, mas na realidade apenas executam o transporte da mercadoria. O transporte desloca simplesmente as pessoas ou mercadorias de um ponto A para um ponto B, enquanto que a logística incorpora prazos previamente definidos e cumpridos, preços transparentes para os clientes, satisfação plena do cliente, nosso nível de serviço, SLA, Service Level Agreement, integração efetiva entre partes da mesma empresa, integração efetiva com fornecedores e clientes, Supply Chain, busca da otimização global, redução global dos custos, incluindo estoques, transporte, avarias, perdas, etc. Temos dois aspectos na função da logística: suprimentos e distribuição. Suprimentos: transporte, estocagem e processamento de pedidos. E que vai ter como apoio armazenagem, manuseio, embalagem, obtenção de informações. E a distribuição: são transportes, estocagem e processamento de pedidos, que também vão ter como apoio armazenagem, manuseio e embalagem, mas aí nós vamos ter a programação e as informações. Administração da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos abrange o fornecimento de matérias-primas, a movimentação de materiais na manufatura e montagem, e também a distribuição do produto ao consumidor final. Vamos notar aqui que é diferente falar cliente e falar consumidor final. Consumidor final é o último elo da cadeia de suprimentos. Em geral, não vai ser o cliente de uma indústria ou de uma prestadora de serviços. Normalmente, nós teremos um atacado e um varejo antes do consumidor final. Existem vários níveis de clientes da empresa, sendo o último o consumidor final. Em comparação com outras matérias que tratam da movimentação de materiais, a administração da cadeia de suprimentos engloba não apenas o cliente imediato da empresa, mas se estende até o consumidor final do produto. A produção se posiciona entre o fornecimento e a distribuição. Essa posição favorece a gestão e o controle de ambos os lados da cadeia, fornecedores e clientes, a partir da produção. Vejam, essa gestão, estendida a várias camadas de fornecedores e clientes, forma o conceito de administração da cadeia de suprimentos. A administração da cadeia de suprimentos pode ser entendida como 1. A coordenação das matérias-primas em todos os níveis de fornecimento. 2. Dos materiais e componentes na produção interna. E 3. Dos produtos acabados em todos os níveis da demanda. Decisões no âmbito da administração de suprimentos podem envolver, por exemplo, a eliminação de um nível de fornecedor e a consequente compra direta do fornecedor da segunda camada. Ou podem resultar na eliminação de um distribuidor através da venda direta ao consumidor. Querem ver um exemplo? Os computadores da Dell, eles não vendem através de lojas, eles vendem da fábrica direto ao consumidor. A eliminação dos elos da cadeia pode ser facilitada graças ao apoio gerencial que a tecnologia e sistemas de informações oferecem atualmente às empresas. Então, existem hoje em dia diversos softwares de integração que permitem a administração da cadeia de suprimentos de grandes sistemas, sem dificuldades. Por exemplo, os softwares baseados em sistemas ERP. A administração da cadeia de suprimentos pode ser entendida como a coordenação das matérias-primas em todos os níveis de fornecimento. Vamos ver um exemplo no próximo slide. A administração da cadeia de suprimentos pode ser entendida como a coordenação das matérias-primas em todos os níveis de fornecimento. Vejam a figura abaixo.
Imaginem um fabricante de artigo de plástico. Pode ser copos plásticos ou qualquer outro artigo que seja feito de plástico. Ele está bem no meio, é a operação foco. Ele vai receber plástico de distribuidores de plástico, vai receber embalagem de fornecedores de embalagem. Mas esse distribuidor de plástico, que é um fornecedor de primeira camada, vai receber produtos de outros fornecedores. E a mesma coisa vai acontecer com o fornecedor de embalagem. Então, o fornecedor de embalagem vai receber tinta, vai receber fornecedor de papel e papelão, que já são fornecedores de segunda camada, fornecendo para aquele que fornece para a operação foco. E o fabricante de artigos de plástico vai vender para um primeiro nível, primeira camada de clientes, que é o atacadista. O atacadista vai vender para os varejistas. Agora, o próprio fabricante pode também atuar diretamente com grandes varejistas, que são clientes de segunda camada. E os varejistas é que vão vender o produto para o consumidor final. Quando nós falamos de cadeia de suprimentos, nós temos vantagens. Dentre as vantagens das cadeias de suprimentos, destacam-se: 1. A tendência à eliminação de diversos níveis de estoques intermediários. Por exemplo, o fabricante de plástico, ele faz uma programação com o distribuidor de plástico. E, na verdade, o distribuidor de plástico é que vai planejar a entrega do plástico necessário. E não havendo necessidade de grandes pulmões ou estoques intermediários. A facilidade para a otimização global dos resultados. Então, nós vemos todo o conjunto, vamos trabalhar nos gargalos e vamos utilizar aqueles caminhos que são mais rápidos para cobrir problemas que houveram em outros que tiveram alguma dificuldade. Portanto, a vantagem 3, a possibilidade de compensações de atrasos em alguma fase. E, por fim, menor custo de transação e a redução do número de fontes de incerteza. Mas o que vai acontecer aí? Todos vão ter que conversar entre si. O varejista tem que conversar com o atacadista, que tem que conversar com o fabricante, que tem que conversar com os distribuidores de plástico de embalagem, que tem que conversar com os fornecedores químicos, de papel e papelão, de tinta. Tudo isso tem que ser planejado e os pedidos devem estar encadeados. Muitas organizações trabalham não a relação de área de vendas com área de compras, mas com contratos guarda-chuva relacionando PCP com PCP. Administração da cadeia de suprimentos. Vamos entender como é essa cadeia. Vejam a figura. Tudo começa e termina no cliente. Então, parta daí para a sua direita. No projeto do produto, são desenvolvidos os desenhos, as especificações de materiais e os padrões. Se for sob encomenda, se for produto de prateleira, já vai estar pronto, não vai estar diretamente na cadeia. De qualquer forma, vai ter uma relação com o cliente no sentido de que as expectativas e necessidades vão ter que ser levantadas para que o produto de prateleira seja desenvolvido. Bom, aí nós temos no mercado supridor a necessidade de desenvolvimento de fornecedores. São desenvolvidas as fontes de suprimentos. Vamos pesquisar fornecedores, vamos decidir se vamos comprar ou fabricar e vamos avaliar fornecedores. Às vezes, nós precisamos desenvolver fornecedores, porque não é do nosso interesse realizar a produção de um subitem. E o fornecedor que tem disponibilidade, estrutura, equipamento, não tem aquele produto desenvolvido. Então, nós vamos fazer um investimento. É um grande projeto você ter bons e leais fornecedores. Aí você vai ter na aquisição a seleção de fornecedores, a pesquisa de preço, as ordens de compra e de fornecimento. Para adquirir, você passou por duas fases antes. O planejamento e controle da produção determinou o que vai ser feito. Com base nisso, o planejamento e controle de estoque verificou se há necessidade de aquisição. Se há necessidade de aquisição, é que nós vamos para o item aquisição de materiais. Tendo adquirido, no recebimento, nós vamos ter a inspeção de materiais e o recebimento quantitativo.
Nós vamos ver se a quantidade certa chegou em função do pedido de compra e vamos inspecionar os materiais. Dependendo do fornecedor ou da confiança que nós temos no fornecedor, essa inspeção pode ser mais ou menos profunda. Então, nós podemos ter no recebimento produtos que vêm de fornecedores seguros. E nesse caso, nós não vamos fazer uma inspeção de material, nós vamos fazer apenas uma contagem. E aí nós vamos armazenar esse material. Esse material vai ser fornecido para a produção e nós vamos ter então a movimentação de materiais. Então, armazenagem de matéria-prima e a sua movimentação, que vai para a fabricação ou produção e pode até ficar em estoques intermediários, pequenos pulmões, durante o processo de produção ou de fabricação, que quando terminado, nós vamos ter a armazenagem do produto acabado. Em função das quantidades e dos pedidos de compra, eu vou fazer a logística de transporte e entrega para os meus clientes de primeiro ou de segundo nível, dependendo da estrutura estratégica que eu tenha de distribuição. Vamos ver agora como é composto um sistema de suprimentos de uma empresa. Vamos verificar de uma maneira geral a constituição do sistema de suprimentos, as funções básicas, o que precisamos conhecer para executar as funções e como nós vamos avaliar o desempenho do processo ou do sistema de uma maneira geral. Nós vamos ver os itens 7.1, aquisição de materiais e serviços, 7.12, desenvolvimento industrial e 7.13, administração de material. Então, o 7.1, aquisição de materiais e serviços. A aquisição de materiais e serviços é um conjunto de funções responsável pela obtenção no mercado interno ou externo dos materiais e serviços necessários à empresa. Quais são as funções básicas que devemos conhecer para executar essas atividades? São elas: A. Programação da aquisição. B. As compras. C. Administração do fornecimento. E. Temos que saber também como essas funções são executadas. Nós vamos detalhar e explicar essas funções nos próximos slides. Item 7.1.1, aquisição de materiais e serviços, subitem A, programação da aquisição. É a função que elabora os programas de aquisição capazes de consolidar a demanda global da empresa por período e otimizar os custos de compras. Para executar a função de aquisição de materiais e serviços, você precisa conhecer os preços praticados no mercado, você precisa saber qual é o orçamento de compras da sua empresa e você precisa saber quais são os recursos financeiros existentes no momento. Porque uma coisa é o planejado, outra coisa é quanto dinheiro você tem. E é claro, você precisa saber, dentro dos fornecedores, a disponibilidade de insumos oferecidos, prazos de entrega, origem do fornecimento, etc, etc, etc. Para isso, as atividades básicas da programação da aquisição deverão contemplar a programação de curto e médio prazos de aquisição, a manutenção do banco de dados com os preços do mercado, o acompanhamento do mercado fornecedor e a elaboração de orçamentos de compras. Bom, nós temos alguns tipos de compras. Nós temos as emergências, as especulativas, os contratos, as antecipadas e a reposição. Emergências são as compras realizadas para atender necessidades emergenciais. Não é comum usar essa modalidade de compra com muita frequência, porque não deve existir um planejamento adequado, ocasionando paralisações no processo produtivo por falta de controle no estoque. Além do que, as aquisições serão com preços mais altos. Para não termos esse tipo de compra, nós temos que elaborar um controle de estoque adequado, além de identificar os focos de urgência e estabelecer as prioridades de compra. Aí nós temos as compras especulativas. São as compras realizadas para especular possíveis altas de preço. A empresa deve ter cuidado, pois pode comprometer o capital de giro. Está comprando materiais com antecipação em relação ao planejado, e a previsão de alta dos preços pode não se concretizar no futuro. E se for produto que tem prazo de validade,
é preciso duplo cuidado, porque ele pode se deteriorar. O que nós temos que fazer? Nós temos que analisar com antecedência os cenários econômicos e se vale a pena fazer uma compra especulativa, porque pode trazer problemas difíceis de serem resolvidos. Aí nós temos contratos. São as compras estabelecidas por meio de contratos com previsão de entrega pré-estabelecida do produto. Compras com contratos são utilizadas em indústrias para fornecimento de insumos e matérias-primas. O que nós temos que fazer? Nós temos que escolher fornecedores qualificados, com produtos de boa aceitação no mercado e que cumpram as condições estabelecidas no contrato. Isso é muito utilizado quando nós temos uma própria previsão de entrega para o nosso cliente. Então, é base da estrutura da cadeia logística. É uma programação que vai do fornecedor passando por nós e chegando no cliente. Aí nós temos as compras antecipadas. São realizadas para atender às necessidades de vendas da empresa. Usa-se essa modalidade para uma necessidade de vendas de um determinado produto num período pré-estipulado. Nós temos que fazer um bom planejamento de compras, porque as compras são realizadas dentro de um programa definido pela empresa. Aí nós temos a reposição. Essa modalidade de compra é usada para comprar mercadorias para reposição de estoques, principalmente no comércio, lojas. Usa-se no comércio, por exemplo, supermercados, para os produtos de primeira necessidade, com comportamento estável de vendas. Por exemplo, produtos alimentícios, de higiene, etc. Como é que nós vamos gerenciar isso? Nós vamos analisar o estoque, os registros de entrada e saída, a rotatividade das mercadorias, ou seja, mercadorias de alto giro e médio giro são as mais utilizadas nessa modalidade, como as mercadorias básicas ou de vendas constantes e as mercadorias da moda que giram rápido enquanto perdurar a moda. A avaliação do desempenho do comprador poderá ser realizada através de sua capacidade de identificar, acompanhar, controlar, saber preços médios de mercado, orçamentos de materiais, tendências de mercado e os preços atualizados. E ele vai ser monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, porcentagem de variação dos preços. Na verdade, o que nós queremos? Nós queremos comprar sempre mais barato do que compramos na última aquisição. Um bom comprador, ele vai conseguir uma melhor negociação. Temos outros indicadores, como porcentagem de compras realizadas em relação ao previsto, porcentagem de cumprimento do orçamento de compras, etc, etc, etc. São bons indicadores para monitorar o desempenho do comprador. Aquisição de materiais e serviços. Subitem B, função compras. Essa função é responsável pelas compras de materiais e serviços da empresa. Quem tem como objetivos específicos selecionar os melhores fornecedores do mercado, ajudar a gerar o desenvolvimento eficaz de novos produtos, proteger a estrutura de custos da empresa, manter o equilíbrio correto entre qualidade e valor, monitorar as tendências do mercado de suprimentos, negociar eficazmente para trabalhar com fornecedores que buscarão benefício mútuo por meio de desempenho economicamente superior. Um dos principais objetivos da função compras é comprar a qualidade do material correta, no tempo certo, na quantidade exata, da fonte certa, ao preço adequado. Um bom objetivo deve ser mensurável de alguma forma, mas o que quer dizer, por exemplo, um preço adequado? Nos tempos atuais, a necessidade de trabalhar com uma função eficaz na equipe gerencial de compras faz com que tenhamos uma série de objetivos. Vamos sugerir aqui 6 deles. O primeiro, suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e serviços para atender suas necessidades. O segundo, assegurar continuidade de suprimento para manter relacionamentos efetivos com fontes existentes, desenvolvendo outras fontes de suprimentos alternativos ou para atender às necessidades emergentes ou planejadas. 3. Comprar eficientemente e sabiamente, obtendo por meios éticos o melhor valor por centavo gasto. 4.
administrar estoques para proporcionar o melhor serviço possível ao usuário e ao menor custo. 5. Manter relacionamentos cooperativos sólidos com outros departamentos, fornecendo informações e aconselhamentos necessários para assegurar a operação eficaz de toda a organização. E por fim, o 6º, desenvolver funcionários, políticas, procedimentos e organização para assegurar o alcance dos objetivos previstos. Para executar a função compras, temos que conhecer fundamentalmente o desempenho dos fornecedores, histórico de fornecimento, se é um bom fornecedor, como foram as entregas anteriores, etc. As características técnicas dos materiais, especificações, tamanho, modelo, etc. Técnicas de negociação. É bom ter um pouco de conhecimento sobre negociações. Um curso de negociação nós temos no site. E ter técnicas para elaboração de contratos de compra e venda. Não fazer sem nenhuma base, sem nenhum embasamento. Para isso, as atividades básicas da programação ou da aquisição deverão contemplar qualificação e seleção de fornecedores, análise das propostas de fornecimento, negociação com fornecedores e elaboração de contratos. A avaliação de desempenho do comprador poderá ser realizada através de indicação de fornecedores, propostas analisadas, fornecedores qualificados, negociações eficazes e contratos elaborados, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, porcentagem de ganhos com negociação, porcentagem de fornecedores com desempenho satisfatório por aquisição, número de contratos, quantidade de devoluções, etc. Muito bem, então, quais são as competências essenciais para um bom comprador? O que ele deve conhecer? Primeiro, ter conhecimento do mercado de suprimentos na área de atuação da sua empresa. Quem são os fornecedores, quem faz parte desse mercado, quem são os distribuidores e quem são os consumidores desses fornecedores. Segundo, ter conhecimento dos estoques de insumos e materiais da empresa. Qual o tipo de estoque que a empresa possui ou necessita, qual a quantidade existente necessária, qual a qualidade dos materiais que a empresa precisa, para saber quanto e quando comprar. Terceiro, ter conhecimento do orçamento da empresa, principalmente dos valores destinados ao setor de compras. Consultar sempre o orçamento, a programação de compras, senão ele pode comprometer o fluxo de caixa da empresa. Quarta, ter cautela na hora de negociar e comprar. Cuidar das armadilhas oferecidas pelos fornecedores, que são aquelas famosas oportunidades de compra. Lembre que normalmente um vendedor é treinado em estratégias de negociação. Quinta, ter um bom acompanhamento do andamento dos pedidos. Um bom vendedor deve verificar a elaboração do pedido, a data da emissão, até o recebimento da mercadoria, confrontando se o que foi vendido realmente é o que está sendo recebido, inclusive no local e no prazo de entrega combinados. Sexta, ter um pedido formalizado por escrito. Formalize o pedido através de um formulário para não ter problemas com a quantidade, prazo, preço, descontos e outros itens acordados com o vendedor. Sétima, ter atualização constante. Estar atualizado com as tendências da moda, novas tecnologias, novos produtos, lançamentos no mercado e cenários para os próximos dias. Oitava, ter vários requisitos desejáveis para um bom comprador. Boa memória, gostar de leitura, ter paciência, ser responsável, ser bem relacionado com as pessoas, ter bom senso, ter iniciativa, ter facilidade de comunicação e organização no trabalho. Item 7.1.1, aquisição de materiais e serviços. Item C, administração de fornecimento. É a função que possibilita a garantia do cumprimento do contrato de fornecimento por parte do comprador e do vendedor. Para sua execução, é indispensável ter acesso ao conhecimento do processo de fabricação do fornecedor e ter capacidade para analisar contratos.
Para isso, as atividades básicas da programação da aquisição deverão contemplar elaborar um plano de gerenciamento dos materiais adquiridos que ainda estão em fase de fabricação no fornecedor e efetuar cobranças do cumprimento do contrato. A gente recebe o que cobra e acompanha. Dicas gerais para um bom comprador. 1. Cuidar do fluxo de caixa. Procure verificar o prazo médio das compras. Se possível, deve ser maior que o prazo médio de recebimento das vendas. Receba antes para pagar depois. Os prazos de pagamento devem cobrir os prazos médios de vendas sem comprometer o capital de giro. 2. Elaborar controles confiáveis. Procure elaborar um controle com dados confiáveis para uma análise e avaliação de todas as atividades de compras. Cuidado com a especificação incorreta dos produtos fornecidos. Eu já vi muita compra errada. 3. Não deixe faltar estoques. Não deixe faltar estoques, principalmente dos itens de alto giro. Pode haver perda de clientes com a falta de mercadorias. 4. Planejar as compras. Estabeleça um planejamento de compras em conjunto com os outros setores, sem esquecer do orçamento da empresa. 5. Cuidado com compras em excesso. Não compre exageradamente só porque o vendedor está aumentando os descontos ou os prazos de pagamento. Os produtos podem deteriorar, além de comprometer a situação financeira da empresa. 6. Cuidado com o poder de barganha do fornecedor. Se a empresa depende de poucos fornecedores, eles vão fazer o preço que os mesmos quiserem. Eles vão pôr o preço que lhes der na telha. O ideal é ter sempre uma quantidade de alternativas de fornecedores. Claro que às vezes nós não temos. Nós temos um fornecedor único e aí não há solução. 7. Cuidados com os estoques elevados. Se o estoque da empresa está em níveis muito elevados, analise melhor. O preço de aquisição foi justo para manter a competitividade? Por que há estoque em excesso? A qualidade do produto é boa? Porque não vendeu. A quantidade oferecida. A quantidade foi suficiente porque sobrou mercadoria. Prazos de entrega. Foram os prazos solicitados ou houve atraso na entrega e não conseguimos vender? A avaliação de desempenho do comprador poderá ser realizada através de entregas antecipadas, entregas no tempo certo, just in time, entregas em atraso, contratos encerrados e desempenho dos fornecedores, sendo monitorados através de indicadores de desempenho como, por exemplo, porcentagem de atrasos do fornecimento, porcentagem de fornecimentos em dia, número de contratos com fornecedores, tempo de máquinas paradas por falta de materiais, etc, etc, etc. 7.1.2 Desenvolvimento industrial ou de fornecedores. É o conjunto de funções voltadas para o desenvolvimento de fornecedores para que possam oferecer produtos de qualidade que a empresa necessita. As funções básicas são: A. Desenvolvimento de produtos. B. Habilitação de fornecedores. C. Avaliação industrial. D. Inspeção de qualidade. Então vamos falar do subitem A. Desenvolvimento de produtos. É a função que busca o aperfeiçoamento tecnológico e a inovação e a adoção de novos produtos para a empresa. Sua execução depende fundamentalmente de avaliar permanentemente alternativas tecnológicas de materiais existentes no mercado e de manter forte contato com os órgãos normativos e com a área de projetos de novos produtos. Para isso, as atividades básicas do desenvolvimento de produtos deverão contemplar articulação com a indústria fornecedora e elaboração de estudos de substituição de materiais. A avaliação de desempenho do comprador poderá ser realizada através de análise de valor dos materiais e do estudo de substituição de materiais, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, número de produtos substituídos, valor dos ganhos com substituições, porcentagem de produtos com não conformidade em função de materiais defeituosos, etc. Continuando o 7.1.2, subitem B, habilitação de fornecedores. É a função que faz o credenciamento dos fornecedores de interesse da empresa.
Há várias formas de pesquisar informações sobre os fornecedores. Através dos próprios fornecedores que temos atuais, tem uma grande rede de comunicação na área de compras, arquivos de fornecedores passados, revistas e diretórios de negócios, representantes de vendas, catálogos, sindicatos e associações, publicações especializadas, internet, arquivos do departamento de compras, feiras e exposições, lista telefônica, informações de terceiros, contatos, visitas, etc. A empresa deve ter um sistema de informação com dados cadastrais dos fornecedores e desempenho dos fornecedores. Um bom fornecedor é aquele que tem a tecnologia para fabricar o produto na qualidade exigida ou de prestar o serviço na qualidade exigida. Tem a capacidade de produzir as quantidades necessárias e vender seus produtos a preços competitivos, administrando seu negócio com eficiência e lucratividade. A lucratividade no fornecedor é importante, pois com o índice de mortalidade das empresas, boa parcela delas deixam seus clientes sem o abastecimento. Quando nós temos um fornecedor que não está ganhando o suficiente, corre o risco dele morrer e deixar a gente na mão. Ou seja, podemos dizer que as empresas clientes ficam a ver navios no momento da necessidade do ressuprimento. O modelo clássico de relacionamento entre o comprador e o fornecedor baseava-se em julgar preço, prazo e qualidade na hora de fazer uma licitação de compra e no recebimento do material encomendado, com uma inspeção qualitativa e quantitativa. Agora, dentro do conceito do supply chain, isso está completamente superado, pessoal. No momento da seleção, deve-se também observar alguns critérios de avaliação. Podemos citar alguns que podem nos ajudar no momento da escolha. Os critérios tradicionais, que são preço, qualidade especificada e velocidade de entrega, critérios estratégicos, custo total, qualidade total, serviço, capacidade financeira, capacitação tecnológica atual e perspectivas futuras, cultura organizacional e estratégias, aspectos ambientais e localização, carteira de clientes, etc. Avaliação qualitativa pelo histórico. Nós verificamos o histórico do fornecedor e vemos dentro dos lotes entregues se esses lotes tiveram pontualidade ou não. Temos também a avaliação quantitativa pelo histórico, que equivale àquele método de pontuação aplicado ao histórico de fornecimento que muitas empresas usam. Agora, é imprescindível que haja registros para que se possa aplicar essa metodologia. O importante é estabelecer um relacionamento permanente entre o cliente e o fornecedor, envolvendo não apenas compras, mas o próprio desenvolvimento de produto. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar avaliar o potencial técnico e administrativo do fornecedor, verificar se os seus fornecedores são bons, regulares ou maus fornecedores, ou seja, compre de um fornecedor que você conhece e continue comprando se ele merece. Você pode avaliar o fornecedor nos seguintes atributos: quantidade entregue, qualidade de produto, prazo de entrega, preços competitivos, prazos de pagamento, assistência técnica, etc. A atividade básica deverá também contemplar processar e divulgar o desempenho dos fornecedores e efetuar o gerenciamento do cadastro de fornecedores. Olha, gente, um bom cadastro de fornecedor deve conter, no mínimo, razão social, nome como ele é conhecido, endereço, número do CNPJ, inscrição estadual, objetivos sociais, nome da pessoa para o contato, linha de produtos, prazo médio de entrega, condições de pagamento solicitadas, política de descontos, promoção e propaganda. No momento de escolher os fornecedores, devemos também levar em consideração outros fatores como termos de crédito, negócio recíproco e a condição de manter um nível de estoque para o cliente. A avaliação de desempenho poderá ser realizada através de cadastro de fornecedores, o potencial de fornecedores e o desempenho de fornecedores, sendo monitorada através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, número de fornecedores cadastrados, o volume de compras por fornecedor, etc.
Continuando o subitem 7.1.2, desenvolvimento industrial de fornecedores, subitem C, avaliação industrial. É a função que identifica o potencial técnico industrial dos fabricantes de interesse da empresa. Em geral, essa avaliação industrial ou visitas de inspeção nos fornecedores se realiza através de uma equipe, pessoal de compras, pessoal de projetos, pessoal da qualidade. São viabilizadas visitas a esses fabricantes e, com o levantamento das necessidades dos usuários e com o suporte técnico do pessoal de engenharia, qualidade, etc., se faz uma avaliação, um diagnóstico e depois, dependendo da estratégia, suporte, definição de ficar com aquele fornecedor ou não. Há também alguns fatores que influenciam na hora de avaliar um fornecedor. Entre muitos estão a habilidade técnica. Consiste no conhecimento que o fornecedor pode passar para o cliente. Algumas vezes esse conhecimento pode reduzir os custos do cliente e a melhoria é contínua em relação ao produto fornecido. Além da habilidade técnica, nós temos a capacidade de produção. A empresa fornecedora deve ter uma produção consistente, capaz de uniformizar, ter padrão, desde os colaboradores do chão de fábrica, controle de qualidade, ao pessoal da administração, e ter bons sistemas de controle e planejamento. Além da capacidade de produção e da habilidade técnica, temos que ter confiabilidade. Um fornecedor tem que ser confiável e tem que ter uma estrutura financeira sólida. Além disso, ele tem que ter um serviço pós-vendas de boa qualidade. O fornecedor, principalmente de produtos técnicos, deve ter um bom atendimento pós-vendas e, principalmente, peças de reposição sobressalentes. Outro aspecto importante é a localização do fornecedor. Em algumas empresas, principalmente montadoras de veículos, já se está trabalhando com fornecedores dentro das localidades de suas fábricas. Ou se organiza com o fornecedor para que ele mantenha no mínimo um estoque local para atender às necessidades de última hora. Bom, somando a isso, temos também a questão do preço, que é muito importante. O fornecedor deve ser capaz de oferecer preços competitivos. Isso não significa o menor preço. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar desenvolvimento de modelos para efetuar a avaliação dos fabricantes, desenvolvimento de fornecedores alternativos, acompanhamento de implantação dos programas de sistema de gestão de garantia da qualidade, aplicação do modelo de avaliação industrial junto aos fabricantes. E a avaliação de desempenho poderá ser realizada através de fornecedores avaliados e os modelos de avaliação de fornecedores, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, o número de fornecedores avaliados. Agora nós vamos falar do subitem D, inspeção de qualidade. Essa é a função responsável pela conformidade dos materiais adquiridos e suas especificações. É a função que vai inspecionar o produto quando ele chega na empresa, para verificar a qualidade. De forma mais ampla, a conformidade, porque não é apenas a qualidade, é a quantidade, se toda a documentação está batendo, etc, etc, etc. A pessoa que vai executar deve conhecer as normas do sistema de gestão da qualidade e as normas técnicas aplicáveis à inspeção e até específicas àquele produto, se for o caso, ter definições claras de como atuar no caso de não conformidades e conhecer o desempenho técnico dos fornecedores. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar inspeção de fabricação, inspeção de recebimento, audição de sistemas de garantia da qualidade. Nós temos que ouvir o que o pessoal tem para dizer. Certificação de testes e ensaios realizados junto ao fornecedor e identificação dos custos da inspeção. A avaliação de desempenho poderá ser realizada através de materiais inspecionados e os laboratórios certificados, sendo monitorado através de indicadores de desempenho como, por exemplo, porcentagem de rejeição ou devolução, custos de inspeção, etc.
Vamos falar agora do 7.1.3, administração de material. A administração de material é o conjunto de funções voltadas para a administração física e financeira dos materiais, abrangendo desde a compra de materiais até a produção e a distribuição dos produtos. Os principais benefícios da administração de materiais são a redução dos custos totais relativos à aquisição e à administração de materiais e o aumento do controle da movimentação de materiais. As funções básicas são: A. Planejamento e controle de material. B. Classificação de material. C. Armazenamento de material. D. Transporte de material. E. Inventário de material. F. Alienação de material. Continuando, o item 7.1.3, administração de material. Vamos falar agora do subitem A, planejamento e controle de material. É a função que se responsabiliza pelo dimensionamento dos estoques e dos critérios para o atendimento das áreas usuárias. Nas organizações atuais, um dos grandes problemas que a gerência de materiais enfrenta é a obtenção de soluções para os seguintes itens: decidir o que deve permanecer no estoque, decidir quando se deve reabastecer o estoque, decidir quanto de estoque será necessário para um período pré-determinado, controlar os estoques em termos de quantidade, valor e fornecer informações do mesmo, identificar e retirar do estoque os itens obsoletos. O volume real de cada matéria-prima depende do tempo de reposição que a empresa leva para receber seus pedidos, da frequência do uso, do investimento exigido e das características físicas do estoque. Para executar tudo isso, a pessoa responsável depende de articulação com a área financeira para delimitar o valor para os estoques, de modo a evitar problemas com o fluxo de caixa. Articulação com a área de produção, para programar as necessidades de materiais. E emprego de técnicas estatísticas para o gerenciamento do estoque. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar determinação da demanda de material, quantidade de itens em estoque que são necessários para não interromper a cadeia produtiva da empresa, fornecendo assim uma das mais importantes informações para a administração de estoques. Definição dos níveis de estoques. Alguns fatores que causam a interrupção na produção pela falta de estoque são oscilação no consumo, oscilação nas épocas de aquisição, por exemplo, atraso no tempo de reposição, variação na qualidade, quando o controle de qualidade, por exemplo, rejeita um lote, remessas por parte do fornecedor divergentes daquilo que foi solicitado no pedido de compra, diferenças de inventário. Aí temos a definição da logística de distribuição dos estoques. Estabelecer a prioridade interna ou programação para que as áreas mais críticas no processo produtivo não sejam prejudicadas com a falta de materiais. E, por fim, a elaboração de orçamento de materiais. Elaborar um orçamento anual em conjunto com outros setores e, sendo possível, um orçamento mensal de compra de materiais. A avaliação de desempenho poderá ser realizada através de previsão da demanda, a localização física dos materiais e os níveis de estoque, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, valor do estoque, índice de falta de estoques, etc. Continuando o 7.1.3, administração de material, vamos falar do subitem B, classificação de material. É a função que faz a catalogação e a codificação dos materiais utilizados na empresa. O executor não pode perder de vista a constante padronização dos materiais com a mesma finalidade e o conhecimento técnico das características e especificações de materiais, e deixar o estoque organizado e fácil para buscar um material através dos catálogos ou classificação. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar da identificação técnica e comercial dos materiais e a catalogação e codificação dos materiais. Quer conhecer uma empresa? Primeiro visite o almoxarifado dela. Se estiver organizado,
é sinal que a empresa é organizada. A avaliação de desempenho poderá ser realizada através de materiais identificados e catalogados e os materiais codificados, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, o número de materiais catalogados e o número de materiais codificados. Vamos ver agora o item C, armazenamento de material. É a função de recepção, guarda e expedição dos materiais da empresa. Sua execução depende fundamentalmente de se definir os sistemas, a organização, dimensionamento e instalação para o armazenamento de materiais. Por exemplo, nós temos que calcular o estoque máximo provável de produtos, determinar o espaço, isso é, a área e o volume necessário para armazenar cada grupo de produtos, definir o tipo de movimentação a ser adotado, definir o layout da área de armazenagem, distribuir o espaço disponível para armazenar os grupos de produtos, etc. A melhor forma de guardar materiais é aquela que maximiza os espaços disponíveis nas 3 dimensões do prédio, comprimento, largura e altura. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar 8 pontos. 1. Recebimento. 2. Movimentação e transporte interno. 3. Armazenagem e estocagem. 4. Preparação e montagem de pedidos. 5. Conferência. 6. Embalagem. 7. Embarque e expedição. E 8. Circulação externa e estacionamento. Vamos comentar um pouco de cada atividade. Nesse slide a gente começa com o item 1, recebimento. E nos próximos slides nós continuaremos com o item 2, 3, 4 até o 8º. No recebimento, nós temos a descarga, a conferência, a marcação do destino, inspeção de recebimento. E vejam aqui, do lado direito, um exemplo na figura de leitora e identificadora por radiofrequência, que pode ser utilizada no recebimento. Através de ondas de rádio, ela troca informação com o computador. Então, você tem sempre a informação disponível no sistema em tempo real. E para que você acesse essa informação, você pode ter terminais dentro do estoque, colocados em pontos importantes, pontos de acesso, de forma que qualquer um possa saber exatamente se tem ou não tem determinado produto e onde ele se encontra dentro do seu estoque. Então, continuando o subitem 7.13, administração de materiais e armazenamento de material. Então, a movimentação e transporte interno. Você pode ter um box temporário para distribuição de produtos na sequência, onde esses produtos eles permanecem por um certo tempo. E eles são trazidos ao local de preparação de pedidos com separação por destino. Aí nós temos armazenagem e estocagem. Vamos ver alguns tipos de sistemas de armazenagem. 1. Sobre o piso. Veja a figura em cima à direita. Você tem pallets e os produtos estão sobre o piso. Aí nós temos uma sofisticação que é uma esteira rolante. Veja a primeira figura embaixo, a figura da esquerda, em porta-pallet, que permite verticalizar o espaço de forma simples e seletiva. Ele possibilita o acesso rápido a toda a carga armazenada através do uso de empilhadeiras. Depois nós temos a segunda figura, em dinâmico. É a armazenagem dinâmica paletizada. Os pallets são colocados em uma extremidade da estrutura e deslizam sob roletes até a outra pela ação da gravidade. A aceleração dos pallets é controlada por reguladores de velocidade. Nós temos também mais alguns itens em drive-in, pushback, flow rack, porta-pallets, corredor estreito e transelevadores, que nós vamos ver no próximo slide, porque aqui não couberam todas as figuras. Em drive-in, circular dentro da armazenagem. É utilizado como solução na armazenagem de grandes volumes e pouca variedade de itens. Possibilita um bom aproveitamento da área, maximizando o volume armazenado pela redução do número de corredores.
conforme mostra a primeira figura à direita. Depois nós temos o pushback, sistema que possibilita uma boa seletividade na armazenagem de alta densidade. Sua configuração, dividida em túneis, permite acesso direto a cada túnel, facilitando a rotatividade. O pallet é colocado sobre carrinhos ou roletes e empurrado pela empilhadeira quando vai armazenar o pallet seguinte, conforme mostra a segunda figura à direita. Depois nós temos os flow racks, sistema indicado para pequenos volumes e grande rotatividade, onde se faz necessário a coleta e separação. A posição inclinada dos trilhos de roldanas facilita o deslizar das caixas, conforme mostra a figura abaixo à esquerda. Aí nós temos o porta-pallet corredor estreito. Permite também a utilização como autopontante, onde a fixação do fechamento lateral e da cobertura é feita na própria estrutura de armazenagem, possibilitando a execução em tempo menor e com custo inferior à obra convencional, conforme mostra a figura abaixo no centro. E aí nós temos os transelevadores. Em grandes alturas são utilizados transelevadores controlados por softwares que destinam os pallets a endereços aleatórios, gerenciando o fluxo de movimentação e maior velocidade de carga e descarga, conforme mostra a figura abaixo à direita. Continuando o armazenamento de material, vamos ver os itens 4, 5, 6, 7 e 8. O item 4. Preparação, montagem de pedidos. O ciclo do pedido é composto de 6 etapas principais, ou seja, 1. Preparação e transmissão. 2. Recebimento e entrada. 3. Processamento. 4. Separação e ou produção. 5. Expedição e transporte. 6. Recebimento pelo cliente. O início do ciclo do pedido corresponde às atividades de preparação e transmissão. Nessa fase, o comprador identifica a mercadoria, obtém as informações necessárias para tomar a decisão de compra, consegue a autorização financeira para realizar a transação e transmite o seu pedido. A próxima etapa do ciclo é a transmissão do pedido do cliente para o fornecedor. Posteriormente, após o recebimento do pedido por parte do fornecedor, é realizada a entrada do pedido no seu processo de processamento. Em geral, essa etapa exige a digitação dos dados do pedido no sistema, a fim de que se possa dar início ao processamento do mesmo pelo fornecedor. Após a entrada do pedido, diversas verificações e decisões precisam ser efetuadas, antes que o pedido seja confirmado e a expedição do mesmo seja autorizada. Duas das mais importantes verificações que necessitam ser feitas dizem respeito à disponibilidade de estoques e à confirmação do crédito do cliente. No caso de produtos feitos por encomenda, a verificação de disponibilidade de estoques é substituída pela verificação do status de programação de produção e também da existência de produtos, subcomponentes ou matérias-primas que vão ser necessários para aquele pedido. A estimativa da data de entrega deve ser calculada durante essa fase, com base na disponibilidade atual de estoques, nos pedidos pendentes e no status da produção. Aí nós temos a conferência, daí nós temos a embalagem. Uma vez confirmada a existência de crédito e a disponibilidade de estoque, pode ser dada partida nas atividades físicas de separação, conferência, embalagem e expedição do pedido. Aí nós vamos ter o embarque e a expedição. Paralelamente a essas atividades físicas de movimentação de materiais, torna-se necessário programar o transporte e emitir a documentação legal, envolvendo o conhecimento de cargas e a nota fiscal. E aí nós vamos ter a circulação externa e estacionamento. O ciclo se completa com o transporte e entrega da mercadoria e o pagamento da nota fiscal por parte do cliente. A preparação e montagem de pedidos possui as seguintes atividades principais: coleta, produção ou compra, embalagem para expedição, acondicionamento em caixa, pallets, etc., marcação, pesagem, etc., programação de entrega, preparação de documentos de expedição,
maneios, manifestos, roteiros de entrega, controle de estoque, controle de frota, etc. E aí nós temos a preparação dos pedidos, que é a atividade de picking, uma das técnicas mais utilizadas para agilizar a separação e preparação de mercadorias para atender o pedido é essa atividade. De uma maneira simples, todos os tipos de armazém possuem as seguintes funções: recebimento de produtos, armazenagem de produtos, coleta de produtos de acordo com o pedido dos clientes e preparação dos produtos para entrega no cliente. A atividade de picking pode ser definida como a atividade responsável pela coleta do mix correto de produtos, em suas quantidades corretas, da área de armazenagem para satisfazer as necessidades do consumidor. No próximo slide, nós veremos isso com mais detalhes. Então vamos falar um pouco de preparação dos pedidos da atividade de picking. Existem 4 procedimentos básicos para organizar o picking. Esses 4 procedimentos são caracterizados como procedimentos puros. Geralmente o que se observa é uma composição ou mistura de diferentes estratégias, gerando estratégias mistas de organização do picking. O objetivo é priorizar a minimização da distância entre o operador que efetua a coleta e os produtos a serem coletados. Dessa forma, os produtos de maior giro devem ser colocados na região mais próxima da atividade de separação. Basicamente, durante a definição de qual estratégia utilizar, é necessário responder as seguintes perguntas. 1. Operadores por pedido. Quantos operadores devem ser designados para completar apenas um pedido? Cada pedido é trabalhado por apenas um operador, ou teremos vários operadores trabalhando em um mesmo pedido. 2. Produtos por pedido. O operador deve coletar um produto de cada vez da lista de pedidos, ou pegar vários produtos em uma só coleta. 3. Períodos para agendamento. Quantas janelas para a organização dos pedidos devem ser feitas em um turno? É necessário conciliar o picking com outras atividades, como o recebimento de produtos e a expedição? Os 3 procedimentos básicos de atividade de picking são picking discreto, picking por zona e picking por lote. O picking discreto é aquele no qual cada operador coleta um pedido por vez, coletando linha a linha do pedido. Essa forma de organização é bastante utilizada pela sua simplicidade. A propensão a erros é relativamente pequena por se manusear um pedido por vez. A sua grande desvantagem é a baixa produtividade, decorrente do tempo excessivo gasto com o deslocamento do operador. Acompanhando a figura da direita, suponha que a atividade de separação de pedidos esteja trabalhando apenas com 4 produtos, P1, P2, P3 e P4. A linha de picking possui 3 operadores alocados integralmente nessa atividade. Então temos 3 pedidos que chegam, compostos por mix e quantidades de produtos diferentes. Aí nós temos os picking por zona. As áreas de armazenamento são divididas em zonas. Cada zona possui determinados produtos. Cada operador da atividade de picking está relacionado com uma dessas zonas. Quando uma ordem de pedido chega, cada operador pega todas as linhas de produto referidas a esse pedido que fazem parte de sua zona de trabalho. Se o pedido estiver completo, ele pode ser despachado. Caso contrário, ele irá para a próxima zona de picking e o próximo operador colocará os produtos necessários. Então, cada operador vai ser designado para uma determinada zona. Veja na figura abaixo. O primeiro operador seria responsável pela coleta dos produtos 3 e 4. O operador 2, responsável pela coleta do produto 2, enquanto que o operador 3 seria responsável pela coleta do produto 1. Ao chegar o primeiro pedido na linha de picking, o operador 3 coletaria 10 unidades do produto 1. Em seguida, o operador 2 coletaria 20 unidades do produto 2. Finalmente, o primeiro operador coletaria 5 unidades do produto 3. O primeiro pedido estaria então completo e seria despachado para a próxima atividade. Notamos nesse caso que os 3 operadores trabalharam para coletar o pedido. Além disso, após ter coletado as 10 unidades do produto 1, o terceiro operador
operador já começaria a trabalhar no segundo pedido, enquanto, em paralelo, os outros 2 operadores estariam ainda completando o pedido 1. 3. Picking por lote. No picking por lote, o procedimento ocorre de modo diferente. O operador espera a acumulação de um certo número de pedidos. Em seguida, são observados os produtos comuns a vários pedidos. Quando o operador faz a coleta, ele pega a soma das quantidades de cada produto necessárias para atender todos os pedidos. Em seguida, ele distribui as quantidades coletadas por cada pedido. Os pedidos seriam agrupados em lote. Por exemplo, veja a figura à direita. Os pedidos 1 e 3 seriam agrupados em um lote. O primeiro operador cuidaria exclusivamente desses 2 pedidos. Ele coletaria então 10 unidades do produto 1, 40 unidades do produto 2 e 20 unidades do produto 3. Ou seja, a soma das unidades dos produtos dos pedidos 1 e 3. Os outros 2 operadores estariam responsáveis por outros lotes de pedidos. No picking por lote, um pedido é processado apenas por um operador e diferentes produtos são coletados em cada pega. Isso acelera a produtividade, mas é indicado apenas para a configuração com poucos produtos. Nesse método, cada operador coleta um grupo de pedidos de maneira conjunta, ao invés de coletar apenas um pedido por vez. Assim, ao se dirigir ao local de estocagem de um determinado produto, o operador coleta o número de itens que satisfaça o seu conjunto de pedidos. Veja na figura abaixo que o método de picking utilizado pode ser a combinação desses apresentados. O picking por zona pode ser utilizado como por lote ou como por onda, ou até mesmo junto com os 2 simultaneamente. Normalmente, essas combinações viabilizam um aumento de produtividade, mas também exigem um maior controle. O que é SKUs, Stock Keeping Units? SKU, Stock Keeping Unit, ou unidade de manutenção de estoque, ou item de estoque, representa a unidade para a qual as informações de venda e de gestão de estoque são mantidas. Pode ser uma unidade de consumo, utilização de um produto ou uma embalagem, com várias unidades do mesmo. Representa um determinado item em um local específico. Por exemplo, se determinado produto é estocado em diferentes locais, cada combinação desse produto em um ponto de estocagem é uma SKU diferente. O termo Stock Keeping Unit, em português, unidade de manutenção de estoque, está ligado à logística de armazém e designa os diferentes itens de estoque, estando normalmente associado a um código identificador. 2 exemplos. Primeiro, um caminhão está carregado com 100 caixas de leite gordo e 50 caixas de leite magro. Logo, carrega 2 SKUs. Um hipermercado pode trabalhar com 60.000 SKUs, pois qualquer diferença na mercadoria, seja tamanho, cor, sabor, mesmo sendo de uma mesma marca, representa um SKU diferente. Continuando o item C, armazenamento de material, vamos ver agora conferência, embalagem, embarque, expedição, circulação externa e estacionamento. Conferência. É checar a papelada, é o controle de peso, é inspecionar a quantidade, ou seja, conferir se o pedido está correto. Embalagem. Tem a função de transportar e proteger o produto. Precisa ter dimensões ótimas, necessita de identificação clara e exata. Temos as retornáveis ou temos as one-way, de uma só mão, sentido único. Lembre-se sempre dessa frase. A embalagem é a parte de sua operação de distribuição que o cliente vê em primeiro lugar. Não esqueça também de organizar os locais de embarque e expedição dos produtos que podem ter movimentações de veículos constantes, além de definir locais para estacionamento, principalmente de caminhões, e locais para circulação de pessoas. Aí nós temos o embarque e expedição, a circulação externa e o estacionamento, e a avaliação de desempenho da função de armazenamento de material poderá ser realizada através de materiais recebidos, materiais armazenados e os materiais expedidos, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo,
custos de armazenagem, as quantidades recebidas, as quantidades expedidas, porcentagem de aproveitamento do armazém, etc. Vejam algumas fotos que nós colocamos aí para vocês e o nível de organização desses almoxarifados. Vamos ver agora o item D, transporte de material, administração da distribuição física. É a função que cuida do deslocamento de materiais através da utilização de veículos de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário ou aéreo. O transporte é uma das principais funções logísticas. O transporte viabiliza a movimentação de materiais para as plantas industriais e de produtos acabados para os consumidores, além de representar a maior parcela dos custos logísticos na maioria das organizações. Tem um papel fundamental no desempenho de diversas dimensões dos serviços ao cliente. Do ponto de vista de custos, representa em média cerca de 60% das despesas logísticas, o que em alguns casos pode significar 2 ou 3 vezes o lucro de uma companhia, como é o caso, por exemplo, do setor de distribuição de combustíveis. O transporte é o principal componente do sistema logístico. Sua importância pode ser medida através de pelo menos 3 indicadores financeiros: custos, faturamento e lucro. O transporte representa, em média, 60% dos custos logísticos, 3,5% do faturamento. E, em alguns casos, mais do que o dobro do lucro. Além disso, o transporte tem um papel preponderante na qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente o tempo de entrega, a confiabilidade e a segurança dos produtos. São basicamente 5 os modais de transportes de carga: o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo. Para realizá-la, é necessário conhecer a sistemática para a apuração dos custos de transporte e identificar tipos de carga a transportar e seus riscos. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar: 1. Elaborar um manual de embalagens. Cada modal possui custos e características operacionais próprias, que o torna mais adequado para certos tipos de operações e produtos. Os critérios para escolha de modais devem sempre levar em consideração aspectos de custos, por um lado, e características de serviços, por outro. Em geral, quanto maior o desempenho em serviços, maior tem de ser o custo do mesmo. 2. Efetuar o gerenciamento da frota. O custo total da operação deve contemplar todos os custos referentes a um transporte porta a porta, mais os custos do estoque, incluindo o estoque em trânsito. Para produtos de maior valor agregado, pode ser interessante o uso de modais mais caros e de maior velocidade. 3. Efetuar o controle de custos de transporte, no caso de frota própria. As diferenças de custo e preço entre os modais tendem a ser substanciais. Tomando como base um transporte de carga fechada a longa distância, verifica-se que, em média, os custos ou preços mais elevados são do modal aéreo, seguido pelo rodoviário, depois ferroviário, depois dutoviário e aquaviário, nesta ordem. Sendo frota própria, deve-se estabelecer uma planilha contendo todos os custos embutidos, não esquecendo do pedágio. 4. Supervisionar o transporte contratado junto a terceiros. O impacto do transporte no serviço ao cliente é um dos mais significativos, e as principais exigências do mercado geralmente estão ligadas à pontualidade do serviço, além do próprio tempo de viagem, a capacidade de prover um serviço porta a porta, a flexibilidade no que diz respeito ao manuseio de uma grande variedade de produtos, ao gerenciamento dos riscos associados a roubos, danos e avarias, e a capacidade do transportador oferecer mais que um serviço básico de transporte, tornando-se capaz de executar outras funções logísticas. As decisões estratégicas do transporte geralmente são escolha de modais, frota própria ou de terceiros, consolidação da carga, contratar intermediários, contratação de transporte,
recursos operacionais e organização da operação. A resposta para cada uma dessas exigências estratégicas está vinculada ao desempenho e às características de cada modal de transporte, tanto no que diz respeito às suas dimensões estruturais quanto à sua estrutura de custos. A avaliação de desempenho poderá ser realizada através de material transportado sem avarias, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, quantidades transportadas, os valores transportados, os custos de transportes, quilômetros rodados por veículos, etc. Inventário de material. É a função responsável pela verificação da consistência do saldo físico com o saldo constante do controle físico e financeiro dos materiais. Na prática, é tarefa de conferir se os gêneros, quantidades e qualidade dos materiais registrados, bem como seus custos, são equivalentes àqueles que de fato se encontram nos estoques. Para o executor, é indispensável o conhecimento de técnicas estatísticas e de planos de auditagem para realizar de modo adequado essa tarefa. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar elaboração da programação de inventários, realização do inventário, inspeção das instalações e condições de armazenamento, verificação do estado de conservação dos materiais, compatibilização das inconsistências apuradas no inventário. E a avaliação de desempenho poderá ser realizada através de itens controlados, os valores inventariados e as inspeções realizadas, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, porcentagem de divergências, porcentagem de material sem condições de uso, etc. Por fim, item F, alienação de material. É a função de identificação de materiais disponíveis para venda, transformação e eventual doação. Material a ser alienado é o material que não será mais usado na empresa e fica disponível para algum tipo de descarte. O responsável pela função necessita ter conhecimento das diversas formas de alienar, leilão, propostas específicas, etc., e da administração, junto aos órgãos, da permanência de materiais sem uso na empresa. Para isso, as atividades básicas deverão contemplar relacionar materiais sem serventia, definir o preço mínimo de venda por lote e ou por material e efetuar o gerenciamento das alienações. A avaliação de desempenho poderá ser realizada através de venda e doação de material sem serventia, sendo monitorado através de indicadores de desempenho, como, por exemplo, valor das vendas de material sem serventia, etc. Nós vamos encerrar aqui o módulo 1. Espero que tenham gostado. Repassem todos os slides. Assim que vocês tiverem revisado todos os slides, busquem o arquivo Exercícios do módulo 1, que vai estar nos materiais complementares do seu treinamento. Façam os exercícios para fixar os conceitos apresentados. Nos encontraremos então no módulo 2. Obrigado a todos. Objetivos do curso. Nosso curso foi preparado numa linguagem simples e de fácil compreensão, para que vocês consigam visualizar, de uma forma geral, como funciona uma cadeia de suprimentos dentro da logística empresarial. Os principais objetivos do curso são apresentar os conceitos da gestão integrada da cadeia de suprimentos, modais e a matriz de transporte nacional, gestão de estoque, sistema
sistema de armazenagem e movimentação interna, aquisições, compras e avaliação de fornecedores, separação e preparação de pedidos, gerenciamento dos custos operacionais e alguns indicadores de desempenho operacional, para melhorar o gerenciamento e atingir os resultados no dia a dia dentro da logística empresarial. Vejam na figura. Ela está mostrando de forma simples uma visão completa da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos abrange desde os fornecedores, com suprimento físico, vai haver o transporte, os estoques, processamento de pedidos, embalagem, armazenamento, manuseio, informações, até a fábrica ou a prestadora de serviços ou a empresa que for utilizar esse suprimento. Dentro da fábrica também há um processo de logística, desde o planejamento, controles de estoque, transporte, processamento de pedidos, PCP, embalagem, armazenamento, manuseio, informações, que são aspectos dentro do processo e já com o produto acabado, que vai ser distribuído de forma física para os clientes. Conteúdo programático. Nosso curso vai ser dividido em 4 módulos. No módulo 1, nós vamos ter 7 itens. No primeiro, nós vamos fazer uma breve introdução. No segundo, nós vamos ver as exigências ao sistema logístico. No terceiro, vamos entender o conceito de logística, o que é logística. No quarto, vamos ver as partes componentes do sistema logístico. No quinto, vamos ver os objetivos do sistema logístico. No sexto, transporte e ou logística. No sétimo, administração da cadeia de suprimentos, com vários subitens: constituição do sistema de suprimentos, aquisição de materiais e serviços, desenvolvimento industrial, administração de material. No módulo 2, nós vamos tratar do item 8, o Supply Chain Management, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Vamos ver o conceito de Supply Chain, vamos ver exemplos de aplicação, processos de negócios considerados chave, características que podem contribuir para o sucesso da Supply Chain Management. Aí nós vamos para o módulo 3. No módulo 3, nós vamos ver o item 9. Custos operacionais logísticos, vamos ter uma visão geral. Aí nós vamos ver análise da estrutura de serviço de modo eficiente, algumas alternativas para utilizar a estrutura de serviços de modo eficiente, outros exemplos de custos logísticos, gestão de custos nos 3 processos logísticos, suprimento, apoio e distribuição física. Vamos conhecer o modelo ABC, Activity Based Costing. E aí nós vamos para o módulo 4. No módulo 4, nós vamos ver o item 10, gerenciar o transporte. O item 11, o processo de benchmark na logística empresarial. No item 12, vamos ver indicadores de desempenho, chaves, fatores críticos de sucesso na cadeia logística. Vamos ver o item 13, informações no sistema logístico. E o item 14, Sistema Integrado de Gestão Operacional, ERP. Nós pretendemos aqui dar uma visão geral com dicas para que vocês possam entender bem o que é uma cadeia de suprimentos e, ao mesmo tempo, terem coisas práticas que vocês possam implantar nas suas atividades do dia a dia. Módulo 1. Então, no módulo 1, nós vamos fazer uma pequena introdução. Vejam a figura ao lado. Vamos entender como isso funciona de forma geral. Nós temos fornecedores de matéria-prima, fábrica, da fábrica nós temos transporte, aí nós temos centros de distribuição, e dos centros de distribuição nós vamos aos atacadistas e os supermercados, por exemplo, ou as farmácias, ou quem estiver na ponta, vai distribuir para o cliente, que no final vai receber o produto ou o serviço. Então nós vamos ver 2. As exigências ao sistema logístico. 3. Conceito de logística, o que é logística. 4. As partes componentes do sistema logístico. 5. Objetivos do sistema logístico. 6. Transporte e ou logística. E 7. Administração da cadeia de suprimentos.
Pessoal, um dos resultados gerenciais de extrema importância nas últimas décadas foi o surgimento e consolidação da logística. Isso fez muita diferença em todo o mercado. A logística foi organizada formalmente como uma ferramenta de colaboração de materiais e provisões durante a Segunda Guerra Mundial. Com seu caráter integrador e a sua abrangência de toda a cadeia de suprimentos, o gerenciamento logístico contribui a alcançar o objetivo da vantagem competitiva através da redução de custos e da agregação de valor no serviço. Pode fazer uma grande diferença no preço do produto se você tem uma boa logística. Essa particularidade tem despertado nos executivos o interesse de conhecer o desempenho dos sistemas logísticos com que trabalham, surgindo assim a necessidade de desenvolver esquemas que permitam medir semelhante desempenho. Estudos encomendados pelo Council of Logistics Management, CLM, dos Estados Unidos indicam que executivos da Europa e da América do Norte identificam a medição do desempenho logístico como a segunda necessidade de pesquisa, sendo superada só pelo interesse em pesquisas sobre tecnologias da informação. Gente, eu tenho trabalhado muito com TI, com grandes empresas como HP, DS, etc. Você conseguir ter uma estrutura mundial, global, para produzir o mesmo produto no Brasil, nos Estados Unidos e na China, comprando dos mesmos fornecedores e tendo os produtos e materiais na hora certa, é de uma imensa complexidade. Fora problemas que todos os países têm que conviver, como greves que paralisam sistemas de recebimento de materiais, as aduaneiras, etc. Aplicada a negócios, ela trata principalmente da movimentação de produtos finais. Seguindo esse conceito, a logística passou então a se concentrar mais na distribuição física, estendendo-se a diversas camadas do lado da demanda. Contudo, a logística definida dessa forma não se ocupa de perto com a produção, e muito menos ainda com o fornecimento. Esse é o sentido restrito da logística. No seu sentido amplo, a logística hoje em dia significa a administração da cadeia de suprimentos. Vejam a figura. Nós temos, desde os fornecedores, produzindo e fornecendo suprimento físico, até a empresa, a fábrica, onde vai haver uma logística de produção com pulmões de materiais e produtos e estoques de produtos acabados e matérias-primas, até a parte de distribuição para os grandes, médios e pequenos clientes. Então, a logística abrange tanto o fornecimento de materiais para a distribuição de produtos nas suas diversas camadas, além, é evidente, da própria produção da empresa, conforme demonstra a figura. Toda organização está inserida no ambiente. Esse ambiente e a organização se interrelacionam. Vejam a figura. Você tem um sistema logístico sendo afetado por atividades econômicas, sociais, políticas, religiosas, técnico-organizacionais, jurídicas, financeiras, sanitárias, dependendo do produto, ecológicas. As características do ambiente empresarial, em particular o ritmo da sua mudança, tem influenciado diretamente nos modelos de gerenciamento adotados, porque é preciso levar tudo isso em consideração. Nas últimas décadas, aconteceram mudanças radicais no ambiente de negócios que condicionaram a substituição de um modelo de produtividade focalizado principalmente na quantidade para um modelo de competitividade focalizado no serviço ao cliente. Nesse contexto emerge a logística como valiosa ferramenta que vai contribuir para o desenvolvimento da competitividade empresarial. O sistema logístico adotado deve zelar pelo cumprimento das exigências que são apresentadas na figura. Vejam, é preciso conseguir estabilidade entre sistema produtivo e ambiente. Para isso, tem 4 características que precisam ser atendidas: capacidade de reação, flexibilidade, confiabilidade e dinâmica do rendimento.
Capacidade de reação. Expressa-se como o tempo que precisa a organização para satisfazer os pedidos dos clientes. É um dia? É 30 dias? É 6 meses? É um ano? Dependendo do produto, a reação vai ser diferente. Flexibilidade. Representa a faculdade que possui o sistema de se adaptar a mudanças que aconteçam tanto no produto logístico como nas condições do mercado e do ambiente em geral. Confiabilidade. Expressa-se como a probabilidade de funcionamento do sistema sem falhas. Vou confiar no sistema ou não vou confiar no sistema? Em que sentido? Ora, o sistema vai me atender na quantidade, na qualidade, na variedade, no prazo e no preço dos produtos ou serviços oferecidos aos clientes. Dinâmica do rendimento. Estabelece a exigência e a necessidade de ir obtendo, ao longo do tempo, resultados progressivos na produtividade, na rentabilidade, no ciclo do pedido, entre outros. É uma questão de melhoria contínua. Então, com esses 4 aspectos dominados, eu vou conseguir a estabilidade necessária entre ambiente e sistema para conseguir atender o meu cliente dentro das suas especificações. Conceito de logística empresarial. Logística é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades do cliente. Fonte: PowerSox, Donald J. Claus, David J. Logística empresarial. O processo de integração da cadeia de suprimentos, São Paulo, Atlas, 2001, página 21. Outro conceito. É bastante relevante oferecer a definição de logística e para isso vai ser utilizada a definição oficial oferecida pelo CLM dos Estados Unidos, a maior organização de logística do mundo, a qual é uma das definições mais divulgadas. Ela estabelece o seguinte: logística é o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao custo correto, o fluxo de armazenagem de matérias-primas, estoques durante a produção e produtos acabados e as informações relativas a essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente. Tomado de PowerSox e Claus, 1996. Nessa última definição, são identificados claramente 2 tipos de fluxos, o de material e o de informações, os quais devem ser estruturados de forma integrada. Quer dizer, não é só o produto que está circulando, é a informação de onde ele está, quanto tempo ele precisa para chegar em determinado lugar, qual é a especificação. Acontece que decisões que sejam tomadas em qualquer um dos fluxos anteriores, o de material ou o de informações, podem ter impactos no fluxo de caixa da organização, razão pela qual deve-se considerar a presença de mais um fluxo, o fluxo monetário financeiro, que junto com os 2 fluxos anteriores formam o fluxo logístico total, conforme ilustra a figura. Vejam a empresa, fornecedor, o cliente, o fluxo de informações, o fluxo de material e o fluxo financeiro. Veja que o fluxo de material vai do fornecedor para o cliente e o financeiro vem do cliente para o fornecedor. As partes componentes do sistema logístico. Um outro ponto de partida para a avaliação de um sistema logístico é a determinação das partes componentes do mesmo, ou seja, dos subsistemas que o integram. O desempenho de toda a cadeia poderia estar limitado pelo desempenho de algumas de suas partes, e daí a importância da identificação destas partes. De forma geral, a maioria das organizações identificam a logística dos suprimentos e a distribuição física de produtos como sendo subsistemas, sendo possível em outras situações, como no caso de empresas industriais, contar com outras partes componentes, como a logística de produção ou logística interna e a logística reversa. Não só é importante a identificação dessas partes componentes,
mas também possui importância a determinação das relações entre elas. Tudo isso servirá para determinar onde serão feitas as medições necessárias para avaliar o desempenho do sistema. Vejam, nós temos a fábrica, o distribuidor, o revendedor, o varejo. É uma cadeia complexa e a falha ou o gargalo em um desses processos pode destruir o desempenho necessário para atender os requisitos do cliente.